E agora eu volto a falar com Eli Vieira, mas chamo uma outra analista política aqui para conversar com a gente, que é a Gabriela Rosa. Gabriela, muito boa noite. Eu queria já te perguntar um pouquinho nessa sequência que eu falei com o professor Gustavo Sampaio, da sequência desse inquérito, enfim, de toda essa investigação sobre a trama golpista, que é sobre a visão política ou a expectativa política dessa história toda de terminar o julgamento que vai acontecer depois de todas essas fases que a gente está acompanhando, antes do final de 2026 ou bem no comecinho, para que as eleições de 2026 não sejam afetadas, né? Tem essa preocupação, a gente percebe através das análises aqui dos nossos colunistas, da nossa reportagem, conversando com algumas autoridades que têm, né, essa intenção, inclusive do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da trama golpista, de que os julgamentos aconteçam lá para setembro, enfim, tentar acelerar ao máximo para que não termine mais para o meio de 2026 e já misture com eleições, até porque tem muita discussão sobre isso, sobre as urnas, fraude de urna eletrônica, enfim, então tem realmente essa preocupação, né, Gabriela? Que permeia os ministros, até mesmo o professor comentou que é uma delicadeza que o tribunal tem pensando no contexto eleitoral e basicamente é o que você falou. Existe uma preocupação muito grande de que alguns assuntos que vão ser abordados inevitavelmente no bojo desse julgamento contaminem o processo eleitoral e tragam inclusive luz a questões que de alguma forma estão superadas de um outro período eleitoral. Além disso, a gente tem o fato de que a figura do presidente Jair Bolsonaro acaba traindo muita atenção e, querendo ou não, mesmo que ele esteja numa posição de acusado, ele acaba traindo os holofotes. Essa semana, basicamente, embora a gente tenha toda uma questão política envolvendo discussão de OF e pauta econômica, o foco acaba ficando no ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso, naturalmente, aconteceria num contexto eleitoral, que é dar muita luz a um protagonista do processo político que vai influenciar necessariamente, mesmo que ele seja inelegível, mesmo que ele não seja candidato, ele vai influenciar em quem ele vai apoiar, vai influenciar nas eleições legislativas. Então, como a participação dele é muito influente, acaba de alguma forma se imiscuindo no processo eleitoral. E isso tudo também, nesse contexto de julgamento e muita presença no tribunal, acaba também dando muita pólvora para um discurso que fala sobre perseguição política no Poder Judiciário. Então, cria tanto uma força para um lado quanto para o outro, então geraria um contexto de desequilíbrio que pode contaminar o processo político eleitoral. Eli, eu queria voltar contigo e ler uma parte aqui da coluna do nosso Paulo Capelli, nosso colunista, sobre Eduardo Bolsonaro comemorando a intervenção de Fux em audiência com o Cid. Diz o seguinte aqui a coluna do Paulo Capelli. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, está lá nos Estados Unidos, comemorou uma intervenção do ministro Luiz Fux, do STF, durante o depoimento de Mauro Cid nesta segunda-feira, conduzido por Alexandre de Moraes e pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ao interrogar o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Fux questionou, abre aspas, quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis, fecha aspas. E Mauro Cid respondeu, abre aspas, o miolo da presidência nunca manteve contato com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, sim, até pelas redes sociais. Mas o núcleo interno não tinha contato com ninguém, fecha aspas. E aí eu vou acrescentar, para, claro, quem quiser acompanhar tudo aqui da coluna do Paulo Capelli, acesse o metrópolis.com, mas eu queria acrescentar também uma outra parte do depoimento do Mauro Cid, em que aí está a matéria do Paulo Capelli, mas tem uma outra parte do depoimento do interrogatório do Mauro Cid, que ele disse que o presidente Jair Bolsonaro dizia, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro dizia, então, o presidente, que não foi ele que chamou as pessoas para irem, né, para o acampamento, e como não foi ele que pediu para elas irem, ele também não pediria para elas saírem.
Aí o ministro Alexandre de Moraes ainda reforçou, né? Mas ele não mobilizou? Ele fez algum tipo de movimento para mobilizar? E o Mauro Cid falou assim, não, isso não aconteceu. Ele só dizia que como ele não chamou, ele também não dispersaria, né? Não ia incentivar que as pessoas fossem embora. Então tem aqui um pouco, eu me lembrei dessa fala justamente por causa da coluna do Paulo Capelli aqui sobre o que o Eduardo Bolsonaro falou, que foi boa a intervenção do Fux pro Mauro Cid, mas a resposta do Mauro Cid ajudou, portanto, na defesa do Jair Bolsonaro. Você concorda, Eli? Pois é, Natália, boa noite para a Gabriela, que se juntou a nós agora. Então, o Capelli foi rápido no gatilho ali, eu já estava aqui atualizado sobre isso também. Então, qual dos Bolsonaros? O Eduardo Bolsonaro, que está de licença do próprio cargo, lá nos Estados Unidos, fazendo lobby para o secretário de Estado, Marco Rubio, aplicar finalmente as sanções ao Alexandre de Moraes. Então, é importante lembrar quem é que está comemorando. E o que ele disse exatamente, o Capelli colocou ali, é que o Fux, com 2 perguntas, derrubou um castelo de cartas. Por que ele está dizendo isso? Porque, o ponto que você já trouxe aí, porque então o presidente não teria conhecimento ou ligação direta com os acampamentos e, por extensão, os vândalos do 8 de janeiro. Vamos lembrar de uma continuidade entre os dois. Parte de quem estava nos acampamentos foi lá no 8 de janeiro quebrar coisa. Então, o próprio Mauro Cid aí negando que havia uma conexão direta do presidente Bolsonaro com isso. E o outro ponto que o Eduardo com certeza adorou aqui foi que o Mauro Cid afirmou, não houve nem assinatura dessa tal minuta de golpe, desse decreto de segurança. Ou seja, pode ter tido preparatórios, mas não houve atos executórios, né? E o entendimento de vários juristas é que precisa haver o ato executório para se configurar um crime de tentativa de golpe de Estado. Lembra a analogia aí que eu fiz com um assassinato, né? O crime de assassinato, você tem tentativa de assassinato. Sonhar em matar alguém, falar em particular, gostaria que essa pessoa morresse, não é suficiente para configurar um crime. Então é isso que a acusação, a PGR, precisa provar, né? E tentou provar com a acusação. Então não é à toa que o Eduardo Bolsonaro está aproveitando essas 2 coisas. Por quê? Tanto a assinatura da minuta, quanto uma conexão direta do Bolsonaro com os manifestantes seriam necessários para então fazer a conexão probatória de um ato executório de golpe de Estado. Então, por isso tão importante, por isso ele está comemorando. Agora, eu acho que a gente a cereja vai estar no finalzinho, porque como você falou aí, o Walter Braga Neto vai ser o último. É ele que o Cid está apontando como a conexão, né? Ele fala, então, o núcleo da presidência do próprio Bolsonaro não tinha conexão com os manifestantes. Mas o Braga Neto, né, que era ministro e se tornou candidato à vice-presidência com Bolsonaro, teria essa conexão, e é ali aquele contexto do dinheiro dentro da caixa de vinho, que na estimativa do Mauro Cid seria menos de 10 mil reais. Então, se esse era o dinheiro, o único dinheiro que foi achado até agora nessa suposta tentativa de golpe de Estado, parece que estava saindo barato. Mas vamos ver o que acontece agora, Natália. Mas foi bom você ter lembrado dessa parte da caixa de vinho, porque o ministro Alexandre de Moraes brincou uma hora, né? Ele falou assim, tudo bem, mas você acha normal? É normal entregar o dinheiro numa caixa de vinho, né, Gabriela? Teve esse ponto também. E aí eu queria, para já passar a bola de novo para a Gabriela, o outro ponto, que tudo bem, tem essa questão que o Eduardo Bolsonaro disse que foi boa essa intervenção do Fux, mas também em outro momento o Cid disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro mexeu na minuta do golpe, né? Não só sabia como enxugou, né? Eu e o Eli, a gente já tinha falado sobre isso, mas agora eu vou ler as aspas exatas aqui do Mauro Cid. Ele disse o seguinte, abre aspas, de certa forma, ele enxugou o documento, ele, Jair Bolsonaro, retirando autoridades das prisões, ficando somente o senhor como preso, dizendo o senhor em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O resto, fecha aspas, porque daí ele não terminou, que em alguns momentos ele terminava de falar as frases no meio, não deu pra gente entender ali se era parte do nervosismo, se era parte do vou só até aqui para não me, né, não ter mais, não fazer provas contra mim, né? E aí o ministro Alexandre de Moraes completou.
abre aspas. O resto foi conseguindo um habeas corpus, fecha aspas. Então, assim, tiveram momentos bons pro ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também tiveram momentos complicados, né, Gabriela?